Olá, bem-vindos a mais um estudo que hoje tem como título Ordenanças da Nova Aliança. Muitas vezes nós estudamos a Bíblia e vamos ao Velho Testamento e vemos todos os rituais que existiam, vemos todas as ordenanças que Deus tinha dado ao povo de Israel e muitas vezes nos esquecemos que Cristo, quando passou por esta terra, deixou ordenanças para nós fazermos hoje, para nós cumprirmos hoje. E o objetivo do estudo de hoje é vermos quais foram essas ordenanças e, mais importante do que isso, o que é que simbolizam essas ordenanças. Mas se nós formos atrás para o Velho Testamento e pensarmos que ordenanças é que existiam antigamente, podemos nos lembrar rapidamente, por exemplo, do santuário. O santuário era realmente uma das mais importantes ordenanças que existiam na Velha Aliança. Se nós olharmos para a figura que temos em imagem, e hoje não é um estudo que vamos fazer sobre o santuário, mas resumidamente nós vemos que no pátio existia o quê? Existia o altar de sacrifício, existia a pia com água para haver a lavagem, depois dentro do local coberto existia o lugar santo, onde existia do lado direito a mesa com os pães asmos, do lado esquerdo o candelabro, a meio existia o altar de incenso e depois, no lugar santíssimo, existia então a Arca da Aliança. É muito interessante que todo este ritual, toda esta ordenança do Velho Testamento tinha significado. Hoje não vamos ver em detalhe, com certeza, este significado, mas é interessante ver que Cristo estava representado em todos estes passos. Se olharmos novamente para a figura e vemos o altar do incenso, quem é que era ali sacrificado? O Cordeiro que representava Cristo. Depois temos a água e sabemos que Cristo era a água da vida. Temos o pão, sabemos que Cristo é o pão da vida. Temos a luz, sabemos que Cristo é a luz do mundo. E temos também Cristo como nosso intermediário, a levar as nossas orações perante o trono da graça. É muito interessante que esta ordenança do Velho Testamento e todas as outras ordenanças que existiam no Velho Testamento e muitas das festas apontavam para algo. E esse algo foi algo que já aconteceu. É interessante que quando João Batista olhou para Cristo, referiu exatamente isso. E se formos ler em João, no capítulo 1, nós vemos que quando João Batista olhou para Jesus, o que é que ele disse? Vamos ler. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porquê que João Batista olhou para Cristo e chamou-lhe Cordeiro de Deus? Porque Cristo era o verdadeiro Cordeiro. Aqueles cordeiros que eram sacrificados no santuário representavam o quê? Representavam o sacrifício de Cristo. Todas as ordenanças que nós temos no Velho Testamento, e agora como vamos ver as ordenanças que temos no Novo Testamento, representam alguma coisa, simbolizam alguma coisa. E muitas vezes nós olhamos para palavras como ordenança, ou rituais, ou sacramentos, e não sabemos bem o que é que elas querem dizer. E porquê é que nós chamamos isto de ordenança e não sacramento? Qual é a diferença entre uma ordenança e um sacramento? Sabem que existem religiões que praticam rituais, e esses rituais para elas são sacramentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ritual em si tem poder. Ou seja, fazendo aquele ritual tem poder para fazer alguma coisa. Mas quando nós olhamos para estes mesmos rituais como ordenanças, nós sabemos que o ritual em si não tem poder nenhum. O que tem poder é o que eles simbolizam. E por isso é que é tão importante saber o que é que estas ordenanças simbolizam. E nós temos que Paulo em Hebreus explica exatamente isto. Que estes rituais, estas ordenanças, simbolizam alguma coisa e não têm poder em si mesmos. Referindo-se às ordenanças do Velho Testamento, e mais concretamente ao santuário, Paulo diz aos Hebreus, capítulo 10, o seguinte: Porque, tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ou seja, o que é que ele nos está a dizer?
Ele está-nos a dizer que aqueles sacrifícios que existiam no santuário, o sacrifício em si não pode tirar pecado nenhum. O sacrifício em si não tem poder. Mas aquilo que eles representam, sim, tem poder. E aquele sacrifício daqueles animais na velha aliança representavam o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício, sim, tem poder para salvar. Então nós vemos que os rituais, quer do Velho Testamento, as ordenanças do Velho Testamento, quer do Novo Testamento, não têm poder em si próprias, mas sim representam algo. E esse algo, sim, tem poder para salvar. Então é importante nós sabermos o que é que significam. E vamos nos começar a concentrar então nas ordenanças do Novo Testamento, da Nova Aliança, que Jesus deixou quando passou por esta terra. E existem então 3 ordenanças da Nova Aliança. Quais são estas 3 ordenanças? A primeira podemos ler, por exemplo, em Mateus 28:19, um texto subejamente conhecido que nos diz então: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual foi então a primeira ordem que Cristo deu aqui? Qual foi esta ordenança? O batismo. É muito interessante que o batismo é uma ordenança de Jesus. Mas, o que é que ele tinha mais deixado como ordenança? Como algo que ele quer que nós façamos em sua memória? Vamos a João 13:14, que diz-nos o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Outra ordenança é também o quê? O lava-pés. E por último, temos em 1 Coríntios 11, qual é a última ordenança? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Temos aqui então o tomar do pão e o tomar do cálice, que é aquilo que nós chamamos hoje da Santa Ceia. Este pão sem fermento, este vinho sem fermento, este sumo de uva, que representa então algo de extraordinário. E que os juntos fazem uma cerimónia, um ritual, uma ordenança, que se chama de Santa Ceia. Mas se nós olharmos para estas 3 ordenanças, o batismo, o lava-pés, a Santa Ceia, e tendo em mente que estes rituais não têm poder por si mesmo, mas sim representam algo, será muito interessante percebermos o que é que eles significam, o que é que eles representam. E é isso que vamos ver. Mas é muito interessante, e se nós formos outra vez ao texto de João 1:29, quando Cristo se aproximou de João Batista e ele disse, como acabamos de ler: eis o Cordeiro de Deus. E nós olhando para as ordenanças do Velho Testamento, como era o caso do santuário, nós vemos que eles apontavam para alguma coisa. Para o que é que eles apontavam? Vamos ver? 1 Coríntios 11:26. Apontavam para quê? Apontavam para a morte de Cristo. E agora os da Nova Aliança apontam para quê? Vamos ler? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. No versículo anterior, em que nós vemos que Cristo era o Cordeiro de Deus, vemos que as ordenanças da velha aliança apontavam para a morte de Cristo. Apontavam para um Cristo que iria vir, que iria morrer pelos pecados de cada um de nós. E que essa morte iria fazer com que a salvação estaria à nossa disposição. Mas agora, nesta nova aliança, estas novas ordenanças apontam para quê? O que é que o texto nos diz? Vamos ler outra vez, 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Até quando? Até que venha. Então, se a velha aliança
Se as ordenanças do Velho Testamento apontavam para a morte de Cristo, as ordenanças do Novo Testamento, que Cristo deixou, vão desde a morte de Cristo até à sua segunda vinda. Desde a sua morte até que Ele venha. Esta é a aliança que está em vigor. Estas são as ordenanças que nós hoje devemos de fazer para nos lembrarmos que Cristo morreu na cruz, mas para nos lembrarmos que um dia Ele voltará. E durante este espaço temporal, são estas ordenanças que nós devemos praticar na nossa vida cristã. Vamos então ver o que é que isto quer dizer. Vamos começar então pelo batismo. Cristo, antes de iniciar a sua missão nesta terra, Ele também foi batizado. Ele deu um exemplo. Por isso eu queria perguntar, quem pode ser batizado? Vamos começar por nos perguntar quem pode ser batizado. E vamos ler novamente Mateus 28, 19, mas agora vamos ler também o versículo 20, que diz-nos então, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, esta é a ordenança. Mas agora ele explica o que é que tem que acontecer para que esta ordenança possa ser efetuada. Diz-nos então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então vemos aqui qual é o processo para o batismo. Vemos que primeiro é preciso aprender o quê? Sobre a palavra de Deus. Aprender sobre o Evangelho eterno, sobre aquilo que Cristo nos deixou revelado. O passo 2 é o quê? É praticar. Não basta sabermos o que está escrito na Sagrada Escritura, não basta sabermos as revelações de Deus, é preciso pô-las em prática. E quando colocamos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, então sim, estamos prontos para o batismo. Então quem pode ser batizado? Aquele que aprendeu o que está escrito na Palavra de Deus e que pôs em prática na sua vida, que acredita realmente que estas palavras são palavras de vida e são palavras verdadeiras. Essa pessoa está então pronta para o batismo. A segunda pergunta que podemos fazer é como pode ser feito o batismo? Existem maneiras diferentes que igrejas diferentes fazem para executar esta ordenação de batismo. Como deve ser feito? Vamos ver o exemplo da Bíblia. Vamos ver primeiro em Atos 8, onde nos fala de um eunuco que foi batizado. E diz-nos, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, vemos aqui que, para ser batizado, o que é que eles fizeram? Eles entraram na água. E, realmente, que se nós vimos os vários relatos bíblicos do batismo, é assim que eles eram feitos. Dentro da água. Aliás, como o próprio Cristo foi batizado. Vamos ler a descrição de Cristo em Mateus 3, diz-nos, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Sim, a maneira correta de ser batizado é como por imersão. É indo para dentro da água, mergulhando na água e depois ressurgindo para uma nova vida. E este é o modelo de batismo da Bíblia. É assim que a Bíblia ensina. Não é aspergindo algumas gotas de água na cabeça de uma pessoa, ou de um ser vivo, ou de uma criança, ou de um bebê. Mas é realmente indo dentro da água e saindo de dentro da água. Também é interessante que no passo anterior nós lemos, e lendo a ordenança de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, é que ele dizia que o primeiro passo era o quê? Era aprender. O segundo passo era praticar. E então estaríamos prontos para o batismo. Então como é que podemos justificar o facto de se batizarem crianças? Será que uma criança em bebê consegue aprender a palavra do Senhor? Consegue pôr em prática? Sabem, o batismo deve ser uma decisão consciente. Deve ser algo que alguém decide e eu quero ser batizado.
E sabem que é muito interessante que na Idade Média ensinava-se de que se um bebê não fosse batizado logo, pouco tempo após ter nascido, que se morresse, não tinha a salvação. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina-nos que o batismo deve ser uma decisão consciente. E a Bíblia também nos ensina que não é o batismo que salva ou deixa de salvar. Vamos ver? Terceira pergunta. O batismo salva? Será que o batismo salva? Vamos ler. Em Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, o batismo salva ou não salva? Quem crer e for batizado será salvo? O que é que isto quer dizer? Vamos ver mais um texto. Vamos agora a João 11. João 11, 25 diz-nos, então: mas disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então qual é a condição? A condição para a salvação é crer. A fé é a condição essencial para a salvação. Uma vida espiritual, comunhão com Deus, não é possível se não cremos em Deus, se não cremos no sacrifício de Jesus na cruz. Então, em que é que nos deixa o batismo? Será que o batismo salva? Pedro explica isto em 1 de Pedro 3, onde nos diz então qual é a relação entre o batismo e a salvação. Então diz-nos o quê? Que o batismo é o quê? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, do pecado, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vemos que o batismo, segundo aquilo que Pedro nos está aqui a explicar, é o quê? É uma figura. É uma figura de alguma coisa. O que é que nos diz no final do versículo? Vamos olhar para o versículo novamente e vamos ver. Que diz o quê? Diz, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que é que significa o batismo? O batismo significa a morte e a ressurreição de Cristo. E o que nos salva não é o batismo, mas é aquilo que o batismo representa como verdadeira figura, nos diz Pedro. Nós dizemos assim, o batismo salva? Não. Mas o que o batismo representa, isso sim traz a salvação. A morte e a ressurreição de Cristo, então, traz a ressurreição. E então vamos ver mais em detalhe o que é que significa o batismo por água. Para nós compreendermos esta ligação entre o batismo e a salvação, vamos a Romanos 6 e ver o que Paulo nos diz. Ele explica em detalhe o que simboliza o batismo. Diz ele o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados onde? Na sua morte. Portanto, o batismo representa em primeiro lugar o quê? A morte de Jesus. Mais, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, alguém quando é imergido na água simboliza o sepultamento de Cristo na sua morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando alguém é batizado, emerge da água, representa a ressurreição de Cristo. E representa algo de muito interessante também. Representa que a partir daí essa pessoa diz que quer andar em novidade de vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer algo de interessante. Quando alguém se converte ao Senhor e decide ser batizado, é alguém que diz o seguinte: eu aprendi o que a Bíblia diz, eu aprendi em que é que eu estava errado, que procedimentos eu tinha na minha vida que estavam mal, e eu decidi praticar o que a Bíblia ensina. E então agora eu quero ser batizado, porque eu quero esta nova vida. E eu quero realmente nascer de novo.
e mudar completamente a minha vida. Deixar a minha vida de pecado e passar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então o batismo representa exatamente isto. Representa nós deixarmos a nossa vida antiga e passar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. E representa também a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É isto o batismo. E por isso nós não somos salvos por sermos batizados, mas somos salvos porque acreditamos na morte e a ressurreição de Cristo. E que isso foi o necessário para nós termos acesso à salvação. E se nós, a partir deste momento do batismo, dizemos eu quero viver a minha vida de acordo com a tua vontade, nós estamos realmente a pôr em prática a nossa fé de acordo com esta ordenança que Cristo nos deixou. Mas vamos continuar a ler o texto que nos dá mais alguns pormenores e continua: assim nós também andaremos como? Em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. A nossa vida deve ser totalmente transformada na altura do nosso batismo. Devemos deixar o mundo para trás e passar a pertencer ao reino de Deus e viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É isto que nós dizemos ao mundo quando somos batizados. Que queremos não mais viver de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Cristo. E que aceitamos o seu sacrifício na cruz como suficiente para remir os nossos pecados. É isto que significa o batismo. Mas ainda temos mais uma pergunta em relação ao batismo, que é: o batismo por água é suficiente? Vamos ler João 3,5 que nos diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, agora temos aqui um pequeno problema. É que João nos está a dizer que ser batizados pela água não é suficiente. É preciso sermos batizados pelo Espírito. O que é que isto quer dizer? Porquê é que o batismo pela água não é suficiente? Sabem, nós já vimos e sabemos que o ritual em si não tem poder nenhum. Qualquer um pode entrar na água, dar um mergulho e voltar a sair, que nenhuma diferença vai fazer na sua vida. E já vimos que o importante não é o ato em si, o ritual, mas o que ele representa. Mas o plano de Deus é que o nosso batismo não seja apenas um batismo em água, mas também um batismo do Espírito. E isto foi uma promessa que Cristo deixou. E vamos ler em Marcos 1,8 exatamente esta promessa, em que ele diz: eu, em verdade, estas são palavras de João Batista, tendo-vos batizados com a água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós temos esta promessa, que um dia estaria disponível para cada um de nós o batismo pelo Espírito Santo. Esta promessa faz parte de um plano de Deus para a nossa vida. E esse plano encontra-se em Atos 2:38. Vamos ler. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabem que o plano de Deus para o nosso batismo é este: sermos batizados na água, mas ao mesmo tempo receber o dom do Espírito Santo. A condição encontra-se exatamente neste versículo: é estarmos libertos do pecado. Esta é sempre a condição para que alguém possa receber o dom do Espírito Santo. É estar afastado do pecado. E isto é de facto o plano de Deus. Não só alguém ser batizado na água, mas ser realmente ungido com o Espírito Santo. E que esta unção possa transformar verdadeiramente o crente de dentro para fora. E que isso se possa ver realmente nas suas obras. Mas esta unção do Espírito Santo, este plano de Deus para o batismo, deve contribuir para a unidade da Igreja.
para a edificação da igreja e para que todos tenham o mesmo propósito. Vamos ler em 1 Coríntios exatamente isto. 1 Coríntios 12, 13 diz-nos: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Sabem, este é o plano de Deus para a ordenança do batismo. E se nós vemos na igreja dissensões, se nós vemos na igreja disputas, se vemos na igreja pessoas que não se relacionam, então podemos ter a certeza que isto não é uma realidade. Que o Espírito do Senhor não está presente nos nossos corações. Porque se Ele estivesse, a igreja estaria unida num só propósito. Porque este realmente é o plano de Deus. Que os membros de uma igreja, membros batizados de uma igreja, não sejam apenas batizados com água, mas também com o Espírito do Senhor. E que esse Espírito realmente os vai unir e os vai levar a cumprir com a missão que os crentes têm nesta terra de levar o Evangelho aos outros. Resumidamente e brevemente, nós vimos então o que significa a ordenança do batismo. E se olharmos para o quadro, nós podemos ver realmente que vimos quem pode ser batizado, aquele que aprende a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus, que deve ser feito por imersão e a pessoas que têm consciência do que estão a fazer, que o batismo não salva, mas aquilo que o batismo representa, isso sim traz a salvação. Que o batismo pela água significa a morte e a ressurreição. E que o batismo pela água não é suficiente. Devemos também ter em mente o batismo do Espírito, que é aquilo que faz com que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Isto é o batismo, uma das ordenanças. Falta-nos ver as outras duas ordenanças. A seguir temos então o lava-pés. Sabem que o lava-pés era algo que baseado num costume antigo. Nós fomos a Gênesis, no capítulo 18, vemos que era hábito as pessoas lavarem os pés quando chegavam a casa. É interessante que vemos neste texto, por exemplo, que se traga já um pouco da água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Isto é quando os três seres celestiais apareceram a Abraão e a coisa que se fazia logo imediatamente quando se recebia visitas era o quê? Não era pendurar os casacos no cabide, como se faz agora, mas era lavar os pés às visitas. Sabem, e quem já teve a oportunidade de visitar Israel, Israel é um país muito seco, muito árido, com muito pó, e é fácil imaginar as pessoas a caminharem por meio daquela terra árida, com as suas sandálias, e imediatamente os pés ficavam muito sujos. E quando se chegava à casa de alguém, era por hábito convidar a lavar os pés. Mas a quem cabia esta missão? Sabem que neste tempo haviam servos. E estes servos é que tinham esta incumbência de lavar os pés. Mas esta era aquela atividade mais baixa na hierarquia que existia. Ou seja, o servo que lavava os pés era o servo que era aquilo que nós chamamos hoje, talvez numa empresa, talvez um estagiário, alguém que está a começar a aprender e que se coloca a fazer as tarefas mais simples. E nós vemos exatamente isso em 1 de Samuel. Vamos ler. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. O lavar os pés era o serviço mais humilde que poderia haver. O serviço mais simples que existia. Mas era uma função que tinha que ser efetuada e que era a tradição de ser efetuada antigamente no Médio Oriente. Mas o que é que simboliza o lava-pés? Nós fomos a João, no capítulo 13, vamos começar a entender realmente o que é que simboliza o lava-pés. Vamos ler com calma desde o versículo 3 ao versículo, penso que 12, para termos realmente uma noção do que quer dizer o lava-pés. O exemplo de Cristo. Vamos ler. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que tinha saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou a água numa bacia
e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Portanto, primeiro podemos aqui analisar e ver como é que é feito o lava-pés. Simplesmente uma bacia com água, onde se lava os pés e depois são enxugados com uma toalha. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e lhe disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Portanto, Pedro achou aquilo muito estranho. Aquilo era um serviço para um servo, para o servo mais servo de todos, e o mestre estava a lavar os pés aos seus discípulos. Isto para Pedro não fazia nenhum sentido. Então Pedro respondeu, vamos continuar no versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro tinha aquela personalidade forte e não, lavar os pés a mim, nem pensar. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro ficou tão entusiasmado que queria já tomar banho. Mas Jesus lhe respondeu: aquele que está lavado não precisa de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. É muito interessante que esta ordenança do lava-pés envolve água. Assim como a que vimos ao bocado, a ordenança do batismo também envolve água. Mas uma envolve uma lavagem completa do corpo. Esta, apenas a lavagem dos pés. É interessante nós lermos um texto que nos dizia que o batismo também era para quê? Para quando nós deixamos a nossa vida de pecado e queremos viver de acordo com a vontade de Deus. E então esta lavagem pelo batismo representa também a lavagem dos nossos pecados e aceitar que o sacrifício de Cristo é suficiente para os perdoar. Mas quando nós nos tornamos cristãos e passamos pelo processo de batismo, será que nunca mais pecamos? Sabem que uma coisa é viver em pecado, outra coisa é pecar. São coisas totalmente diferentes. E quando nós deixamos uma vida de pecado para uma vida que queremos viver de acordo com a vontade de Deus, então sim, o ritual, o símbolo qual é? O batismo. Precisamos de uma lavagem completa. Deixar o velho homem e nascer novo homem. Um homem que já não quer pecar. Mas ao longo da nossa vida cristã, apesar de já não vivemos numa vida de pecado, apesar de cumprirmos a lei de Deus, há sempre pequenos aspectos. Há sempre pecados que existem na nossa vida. E apesar de não precisarmos ser novamente batizados, este lavado dos pés representa também esta limpeza dos pecados. Por isso é que Cristo disse, aquele que está lavado não necessita senão lavar os pés. Já deixaste a vida de pecado? Já te converteste ao Senhor? Agora precisas de lavar os pés. Mas aqui também é interessante pensar que se alguém se converte ao Senhor, segue os seus caminhos, mas depois abandona e volta para uma vida de pecado. Se essa pessoa quer regressar, qual seria o passo óbvio? O batismo. Já não seria, obviamente, o lava-pés. Mas é interessante que isto é apenas um símbolo daquilo que se passa. Não é o batismo ou o lava-pés que efetivamente limpa os pecados, mas apenas simboliza aquilo que vai dentro do coração de cada um. Simboliza a nossa entrega a Cristo e deixar uma vida de pecado. E neste caso o lava-pés dizer, Cristo perdoa também os meus pecados. Mas vamos voltar ao texto. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E entre aqueles discípulos havia um que não estava limpo. Não que tivesse os pés sujos, mas porque estava em pecado. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Estava-se a referir a Judas que o traiu. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis-vos que tenho feito? Ou seja, após o lava-pés, Cristo perguntou, percebem o que acabou de acontecer? E qual é a resposta? Cristo explica então, do versículo 13 ao versículo 17. Vós
me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Portanto, um dos aspectos do lava-pés é o quê? É fazermos isso uns aos outros, não a nós mesmos, mas uns aos outros. Isto também tem uma significância. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É interessante que Cristo diz, para nós fazermos estas coisas, para cumprirmos com estas ordenanças, temos o quê? Primeiro de saber o que elas representam. E é muito interessante que Cristo lavou ele os pés a todos os discípulos, mas depois disse, lavai uns aos outros. O lava-pés representa também isto, o serviço que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Devemos estar disponíveis para ajudar os nossos irmãos, quer na sua vida espiritual, quer na sua vida física, material. A ajuda entre irmãos é aquilo que está também representado no lava-pés. Então, se nós olharmos para o quadro que temos na imagem e vimos que realmente isto é um costume antigo, quem tinha a tarefa era o servo mais servo de todos e que simboliza realmente este lavar e significa também o serviço. Então, podemos analisar o lava-pés como uma renovação do batismo, como esta limpeza do pecado e também como um serviço de humildade perante os outros. Isto é aquilo que representa então o lava-pés. E por último temos então a Santa Ceia. Sabem que se nós compreendemos todos estes rituais, isto vai fazer diferença na nossa vida espiritual. Quem pode participar na Santa Ceia? 1 Coríntios 11 diz-nos, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olhemos bem para este versículo. Diz aqui que ninguém deve participar na Santa Ceia indignamente. Por isso é que antes da Santa Ceia vem o lava-pés, onde nós devemos pedir ao Senhor perdão para os nossos pecados. E aqui nós vemos que devemos ir para o lava-pés como dignos e não indignos. E por isso, antes da Santa Ceia, deve haver o quê? Um exame próprio. Estamos nós a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor? Estamos nós dignos de participar numa Santa Ceia? Porque o texto diz que se nós assim não o fizermos, se nós não percebemos o que quer dizer a Santa Ceia, nós não discernimos o corpo do Senhor e estamos a agir para a nossa própria condenação. Então, devemos nós impedir outra pessoa que nós sabemos que está em pecado de participar na Santa Ceia? Será que nós podemos fazer isso? Ou como diz o texto, reparem bem, examine-se, pois, o homem aos outros? É isso que diz? Não, diz examine o homem a si mesmo. Mas vamos ler. O exemplo de Cristo proíbe a exclusão da ceia do Senhor. Verdade é que o pecado aberto exclui o pecador. Isso ensina plenamente o Espírito Santo. Além disso, porém, ninguém deve julgar. Deus não deixou aos homens dizer quem se apresentará nestas ocasiões. Pois quem pode ler o coração? Quem é capaz de discernir o joio do trigo? Não devemos julgar os outros. Devemos de julgar a nós mesmos, não julgar os outros. Não devemos impedir ninguém de participar na Santa Ceia. Continua o texto e diz, ninguém deve se excluir da comunhão, pois está presente talvez alguém que seja indigno. Se sabemos que alguém está indignamente a participar na Santa Ceia, isso não nos deve excluir da comunhão. Todo o discípulo é chamado a participar publicamente e de dar assim testemunho de que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal.
É interessante que nós vimos que quando Cristo lavou os pés aos discípulos, ele sabia que lá estava um que não era digno, mas mesmo assim o lavou os pés e mesmo assim o deixou participar na Santa Ceia. Por isso, lembremos-nos que a Santa Ceia deve de haver um exame próprio, não um julgamento das outras pessoas. Mas que símbolos então existem na Santa Ceia? Já vimos quem deve participar. Agora, que símbolos existem? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então nós vemos aqui que temos o pão e temos o cálice. O que é que isto significa? Jesus, pois, nos disse: na verdade vos digo que, se comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, que símbolos existem? Existe o pão, que simboliza a carne de Jesus. Existe o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Como pode isto trazer a vida eterna? O que é que significa o pão? O que é que significa o vinho? Este pão sem fermento e este sumo de uva sem fermento, o que é que isto simboliza? Vamos ver. Vamos começar por João 6 e vamos ler de 48 a 56. Depois vamos comparar com Mateus 4 e, por fim, vamos comparar com Deuteronômio 8, 1 a 4. E se nós entendemos isto, vamos perceber perfeitamente o que é que o pão representa na Santa Ceia. E o que é que nós estamos a dizer a Deus sempre que participamos na Santa Ceia e comemos um pedaço de pão. Vamos ler? João 6 diz-nos o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Cristo estava a dizer aqui que o pão, mais uma vez, era o quê? A sua carne. E estava a dizer também que quem comeu deste pão, comeu o povo de Israel no deserto. O maná simbolizava exatamente a mesma coisa que simboliza hoje o pão da Santa Ceia. Então Jesus respondeu. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, quem come do pão da Santa Ceia e bebe aquele cálice, permanece em Cristo e Cristo permanece em nós. Mas como nós já vimos, não é o ritual em si que tem poder, mas o que ele significa. Então nós precisamos perceber o que é que significa este pão, que era a mesma coisa que significava o maná no tempo antigo, para percebermos o que é que nós estamos a dizer a Deus sempre que comemos o pão da Santa Ceia. E para nós percebermos isto, vamos continuar a ver Mateus e depois Deuteronômio. Diz Mateus 4, 2 a 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, chegou-se perante Jesus após 40 dias de jejum e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Em pães. E ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos aqui algo de interessante. Satanás estava a tentar Cristo com pão físico para o alimentar
E Jesus citou o Velho Testamento, Deuteronômio 8, a dizer que o pão simboliza algo de mais importante. Significa aquilo que sai da boca de Deus. Significa a palavra de Deus. E porquê que ele citou Deuteronômio 8? É onde nos fala do maná. E onde nos fala o que é que significa o maná e o que é que significa este pão. Vamos ler Deuteronômio 8, diz-nos o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui Deus está a dizer que durante o deserto houve provações para provar se eles faziam a vontade de Deus ou não e se cumpriam os mandamentos ou não. E diz aqui algo de interessante. É que o maná tinha a ver com isto. Vamos ler? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que é que representa então este pão da Santa Ceia? O que é que representava o maná no Velho Testamento para o povo de Israel? Representava a palavra de Deus. Representava não só sabermos aquilo que estava, mas cumprimos aquilo que aqui está. E por isso, como o maná foi uma prova de fé para o povo de Israel, como foi dizer e representar aquilo que Deus dizia, para nós hoje o pão da Santa Ceia representa a palavra de Deus. Sabem que sempre que um cristão participa de uma Santa Ceia e pega num pedaço de pão, o coloca na boca e o mastiga, esse ritual não faz com que ele permaneça em Cristo e Cristo permaneça em ele. Mas aquilo que ele representa, isso sim faz com que nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Sempre que nós comemos aquele pedaço de pão na Santa Ceia, nós estamos-nos a comprometer com o Senhor a dizer: eu comprometo-me a estudar a Tua Palavra. E eu comprometo-me a praticar o que a Tua Palavra diz. É um compromisso com Deus. É um compromisso com Cristo. E isto é comer a carne de Jesus. E este pão simboliza o estudo da Palavra de Deus. E sempre que eu estou a participar numa Santa Ceia, e estou a comer do pão da Santa Ceia, e me estou a comprometer com Deus a estudar a Sua Palavra, e depois do meu dia-a-dia, eu ignoro a Palavra de Deus, não me alimento deste pão espiritual, apenas coloco a Bíblia na prateleira, e eu estou a mentir a Deus. Porque eu na Santa Ceia disse que me comprometia a estudar a Sua Palavra, a comer do Seu pão, a me alimentar do assim diz o Senhor. E por isso é que é importante nós percebermos o que é que significam as ordenanças. Porque nós, quando cumprimos estes rituais ou estas ordenanças, nós estamos a dizer a Deus que nos comprometemos não com o símbolo, mas sim no que eles simbolizam. E neste caso o pão simboliza a palavra do Senhor. E se nós queremos realmente comer deste pão, isto é o verdadeiro pão da vida. Mas não temos só o pão, temos também o quê? O vinho. Este vinho sem fermento, este sumo de uva, assim como o pão não tinha fermento, o vinho também não tinha. O que é que significa então este vinho? Vamos ver também 3 textos. Hebreus 9, Hebreus 7 e Lucas 22. Vamos começar com Hebreus 9, 22, que nos diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós sabemos então que o vinho significa o sangue de Cristo. E porquê que esse sangue é importante? Porque é preciso remissão para os pecados. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de perdão. E esse perdão só é possível porque Deus enviou o seu Filho
para que Ele morresse na cruz por cada um de nós. E este sangue de Jesus, que está representado no cálice, representa então aquilo que Deus fez por nós para nos oferecer a salvação e o perdão para os nossos pecados. Mas, Hebreus 7 diz-nos então, porque nos convinha tal sumo sacerdote, ou seja, Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ou seja, o sacrifício que Cristo fez na cruz foi feito de uma vez por todas. Quando Cristo se ofereceu a si mesmo, garante o perdão de todos os pecados daqueles que se arrependerem e que se entregarem ao Senhor. O perdão para os pecados está disponível, porque Cristo se ofereceu a si mesmo na cruz, uma vez por todas. E é por isso que o ritual, a velha ordenança do sacrifício do Velho Testamento, já não tem nenhum significado. Porque Cristo morreu uma vez por todas. E este sacrifício, sim, oferece o perdão a cada um de nós. Lucas 22. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: e este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós olhamos para este quadro e nós vimos resumidamente o que é que significa a Santa Ceia. Temos o símbolo do pão, que simboliza a carne de Jesus, que simboliza o que é a sua palavra. Vimos o vinho, que significa o sangue de Jesus, ou seja, o seu sacrifício na cruz. E aqui temos resumido o nosso Evangelho. Crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos nossos pecados. E ao mesmo tempo dizer: eu quero aprender a tua palavra e pôr em prática na minha vida. Isto resume realmente a vida de um cristão. Um cristão que, quando se batiza, está a dizer a Deus: eu quero abandonar o mundo. Quero abandonar a minha vida de pecado. Quero me tornar um contigo. Mas na minha caminhada cristã, já deixei a minha vida de pecado, mas por vezes tropeço e cometo pecados. E por isso eu vou ao lava-pés dizer: Cristo, renova o meu batismo. Purifica-me. Ajuda-me a servir os outros. E depois na Santa Ceia, eu digo ao Senhor: e eu acredito no teu sacrifício, que é um sacrifício perfeito para perdoar os meus pecados. E eu acredito que a tua palavra é aquilo que me instrui a fazer a tua vontade. Todos estes rituais simbolizam algo. E simbolizam algo na nossa vida espiritual. Mas sabem, nós vimos no início que estas ordenanças do Novo Testamento apontam para alguma coisa. Aliás, como vimos, no Velho Testamento apontavam para a morte de Cristo, e agora as ordenanças da Nova Aliança apontam desde a morte de Cristo até quando? Até à sua segunda vinda. Porque como diz em 1 Coríntios, e vamos ler novamente, porque todas as vezes que nós participamos nesta ordenança, o que é que estamos a dizer? Estamos a anunciar que Cristo morreu. E estamos a anunciar que Cristo ressuscitou e que irá voltar. E neste espaço temporal entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós participamos nestas ordenanças que Cristo nos deixou. Mas sabem, Cristo marcou um encontro conosco. Cristo disse: e eu venho vos buscar. E aqueles que fizerem segundo a sua vontade, que viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus, um dia estarão lá e viverão com Cristo para sempre. Sabem que Cristo tem as bodas do Cordeiro preparados. Este Cordeiro que morreu na cruz tem uma boda preparada para todos os remidos, quando chegarem ao céu, poderem desfrutar. E é muito interessante que um dos ingredientes dessa boda é um fruto interessante. É um fruto que também está representado na Santa Ceia. Vamos ler. E vi uma mesa de pura prata,
Tinha muitos quilómetros de comprimento. Contudo, os nossos olhares podiam alcançá-la toda. Qual era o menu? O menu dessas bodas de cordeiro que estão à nossa espera? E vi o fruto da árvore da vida. Mais que é? O maná. O pão da vida também estará representado lá pelo maná. Amêndoas, figos, romãs, uvas. É interessante, não é? Que o sumo de uva faz-se de quê? Faz-se de uvas. E muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar nunca mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. É muito interessante que Cristo tem uma boda à nossa espera. As bodas de cordeiro estão à espera dos remidos. E ele marcou um encontro. E ele disse, enquanto estão a viver nesta terra, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, devem participar nestas ordenanças, que já vimos, as 3 ordenanças. Mas quando os remidos chegarem ao céu, além deste menu, há mais uma coisa que estará à nossa espera. E disse Jesus, em Mateus 24, 29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, deste sumo de uva, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus Cristo deixou-nos esta ordenança. E uma delas foi o quê? Para bebermos do cálice do sumo da uva. E ele disse, e eu não quero mais beber sumo de uva até que um dia eu possa fazer convosco, depois da segunda vinda, no lar celestial. Cristo tem um encontro marcado connosco. E é por isso que esta nova aliança aponta desde a morte de Cristo até à segunda vinda. E aqui nesta terra, nós quando participamos na Santa Ceia, quando comemos do pão e quando bebemos do cálice, estamos realmente a dizer que queremos estar um dia nestas bodas de cordeiro. Queremos participar exatamente nesta boda, comer nesta mesa e beber deste cálice. Agora não apenas uns com os outros, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta esperança possa confortar o teu coração. E possamos realmente ter a certeza que se nós percebemos aquilo que a Bíblia nos ensina, se nós pomos em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, se pusermos o nosso coração de acordo com o assim diz o Senhor, se nos entregarmos verdadeiramente a Deus, se aceitarmos o seu sacrifício na cruz, como de uma vez por todas, sacrifício que veio remir o pecado de todos aqueles que quiserem ser participantes do corpo de Cristo. Possamos realmente ter isto em mente quando participamos nestas ordenanças. E dizer ao Senhor, queremos um dia estar com Ele e comer do maná e beber do fruto da vida, como diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude nesta caminhada espiritual. Que o Senhor te abençoe a ti, que o Senhor me abençoe também a mim. Amém.